Imagine um cenário político onde o filho assume o legado do pai. Parece ficção, mas é exatamente o que pode acontecer no Brasil em 2026 com Eduardo Bolsonaro. Uau! Isso é realmente surpreendente. Mas como chegamos a esse ponto? Bem, tudo começou com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro até 2030, determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso abriu espaço para especulações sobre quem poderia dar continuidade ao projeto político da família. E, bem, quem surgiu como possível candidato? Ninguém menos que Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente. Interessante. E como essa ideia ganhou força? Olha, a história é fascinante. Após a vitória de Donald Trump nas eleições americanas, o nome de Eduardo ganhou destaque. Foi mencionado primeiro na coluna de Bella McGarland, do O Globo, e depois confirmado pelo próprio Eduardo em uma entrevista à Folha de São Paulo. É como se o sucesso de Trump tivesse dado um novo fôlego às aspirações da família Bolsonaro. Nossa, parece que estamos assistindo a uma série política. E como Eduardo se posicionou sobre isso? Ele foi bem cauteloso. Eduardo se descreveu como um plano B, deixando claro que o pai, Jair Bolsonaro, continua sendo o plano A do Partido Liberal. É uma jogada estratégica interessante, sabe? Mostra que eles estão considerando todas as opções para manter sua influência política. Entendo. Mas, como você acha que o eleitorado reagiria a essa continuidade familiar na presidência? Essa é uma pergunta crucial. A recepção provavelmente seria bastante dividida. Para os apoiadores mais fiéis de Bolsonaro, seria visto como uma continuidade desejável. Já para os opositores, poderia ser interpretado como uma tentativa de burlar o sistema e manter o poder dentro da família. E, bem, teríamos uma parcela significativa da população no meio, que poderia ser influenciada pela campanha e pelo cenário político da época. Faz sentido. E pensando no cenário político mais amplo, como você vê essa movimentação? Olha, é importante lembrar que isso está acontecendo em um momento de reorganização política no Brasil. Todos os partidos e possíveis candidatos já estão se posicionando para 2026. Podemos esperar disputas intensas nos próximos anos. E, você sabe, não podemos ignorar o papel das redes sociais nesse processo. Falando em redes sociais, Eduardo é bastante ativo nelas, não é? Exatamente. Assim como seu pai, Eduardo tem uma presença digital muito forte. É uma vantagem significativa em termos de comunicação direta com o eleitorado. As redes sociais têm se mostrado cada vez mais cruciais nas campanhas políticas modernas. E a família Bolsonaro tem demonstrado a habilidade em usá-las para engajar seus apoiadores. Interessante. E como você acha que os outros partidos estão se preparando para esse cenário? Bem, acredito que veremos uma corrida para encontrar candidatos mais jovens e conectados com as redes sociais. A política brasileira pode estar entrando em uma nova era, onde a presença digital e a capacidade de se comunicar diretamente com o eleitorado, através das redes sociais, se tornam tão importantes quanto as propostas e a experiência política tradicional. E quanto à experiência política de Eduardo? Como isso poderia influenciar sua possível candidatura? Ótima pergunta. Eduardo tem, de fato, uma trajetória diferente do pai. Ele entrou na política já com um nome conhecido e rapidamente ganhou destaque. Como deputado federal, ele tem tido uma atuação mais visível e polêmica do que Jair Bolsonaro tinha, a mesma posição. Isso pode ser tanto uma vantagem quanto um desafio para uma possível candidatura presidencial. Entendo. E no cenário internacional, como uma possível candidatura de Eduardo seria vista? Olha, essa é uma questão complexa. Eduardo tem ligações próximas com figuras da direita internacional, como Steve Bannon nos Estados Unidos. Por um lado, essas conexões poderiam dar a ele uma certa projeção global. Por outro, dependendo de como o cenário político internacional evoluir até 2026, essas mesmas conexões poderiam ser vistas com desconfiança por parte do eleitorado e da comunidade internacional. Faz sentido. E quanto aos desafios internos do Brasil? Como Eduardo abordaria questões como economia, desigualdade social e meio ambiente? Bem, essa é uma pergunta fundamental. Até agora, a atuação de Eduardo como deputado tem sido mais focada em questões ideológicas e de costumes. Para uma candidatura presidencial bem-sucedida, ele precisaria apresentar propostas concretas para esses problemas estruturais do Brasil. Seria interessante ver como ele equilibraria a retórica mais ideológica, de a marca da família Bolsonaro, com propostas práticas para os desafios do país. São pontos cruciais, sem dúvida. E as questões jurídicas?
Sabemos que a família Bolsonaro enfrenta várias investigações. Isso é um ponto crucial. As questões jurídicas poderiam ser um grande obstáculo para Eduardo. Dependendo de como essas investigações evoluírem, até 2026, elas poderiam até mesmo inviabilizar sua candidatura. Por outro lado, a família Bolsonaro tem uma narrativa bem estabelecida de que essas investigações são perseguição política, o que poderia paradoxalmente fortalecer o apoio de sua base mais fiel. É uma situação realmente complexa. E pensando no futuro, como essa possível candidatura de Eduardo poderia moldar o cenário político brasileiro a longo prazo? Uau! Essa é uma pergunta que realmente nos faz refletir sobre o futuro da política brasileira. Se Eduardo realmente se candidatar e tiver sucesso, poderíamos estar testemunhando o estabelecimento de uma nova força política duradoura no país. Isso poderia significar a consolidação de uma corrente ideológica específica na política brasileira, com impactos de longo prazo em políticas públicas, relações internacionais e até na estrutura do sistema político. E se a tentativa não for bem sucedida, nesse caso, poderíamos ver o fim da era Bolsonaro na política nacional, o que abriria espaço para novas lideranças e ideias. De qualquer forma, o mero fato de estarmos discutindo essa possibilidade já mostra como a família Bolsonaro mudou o cenário político brasileiro nos últimos anos. Sem dúvida, para encerrar, o que os brasileiros deveriam estar atentos nos próximos anos em relação a esse assunto. Acho que o mais importante é que os brasileiros estejam atentos a todo o processo político, não apenas a figuras individuais. É crucial acompanhar as propostas concretas de todos os possíveis candidatos, entender como elas afetariam o país e fazer escolhas informadas. Além disso, é importante estar ciente das mudanças no cenário político, tanto nacional quanto internacional, que podem influenciar as eleições de 2026. Excelentes pontos. Parece que temos muito o que observar e analisar nos próximos anos, com certeza. E é por isso que continuaremos acompanhando de perto todos esses desenvolvimentos aqui no GNFM. É importante lembrar que, independentemente do resultado, o processo democrático em si é fundamental para o país. As eleições são um momento crucial para debater ideias, avaliar propostas e decidir o rumo que queremos para o Brasil. Muito bem colocado. E como podemos incentivar esse engajamento político consciente entre os eleitores? Essa é uma questão fundamental. Acredito que a educação política é a chave. Isso inclui não apenas entender como funciona o sistema político, mas também desenvolver habilidades de pensamento crítico e análise de informações. As escolas, a mídia e as organizações da sociedade civil têm um papel crucial nesse processo. Além disso, é importante combater a desinformação e as fake news, que podem distorcer o debate político. Ótimos pontos. Parece que temos um longo caminho pela frente até 2026, sem dúvida, acompanhando cada passo desse caminho. Agradecemos a todos os ouvintes que ficaram conosco durante esta discussão fascinante. Continuem sintonizados para mais análises e debates sobre os temas que moldam o futuro do nosso país. A política brasileira está sempre em movimento e estaremos aqui para manter vocês informados e promover reflexões importantes. Até a próxima. Isso mesmo. Não deixem de nos acompanhar em nossos próximos episódios. Obrigado pela audiência e até a próxima.